Fala pessoal, tudo bem? Estamos de volta para mais uma aula aqui de contabilidade. E agora a gente vai voltar para os nossos lançamentos contábeis. Sem perder mais tempo, vamos direto lá para a tela, beleza? A gente vai falar um pouco sobre o lançamento de venda de mercadorias agora, mas dessa vez com ICMS. Tá? Eu já expliquei para vocês o que vem a ser o ICMS, mas a gente tratou sobre o ICMS sobre a compra. Quando você olha aquele esquema que nós demos para vocês, vocês podem notar que existe um ICMS sobre a compra, né? Quando você compra, está vindo com ICMS, mas quando você vende, também ocorre a incidência de ICMS, porque o ICMS é o imposto que incide sobre a circulação de mercadorias, beleza? E é importante que você saiba também que existe na contabilidade tributos que são chamados de tributos sobre a venda e existem tributos que são tributos que incidem sobre o lucro. Existe essa diferença, tá? Tributos que são ditos tributos sobre a venda, elas incidem sobre o preço de venda. Então, por exemplo, se eu te vendi uma mercadoria por R$1.000, esse é o preço de venda. Se em cima dessa venda de R$1.000 eu lucrei 200, 200 é o meu lucro. Existe, portanto, essa diferença entre preço de venda e lucro, beleza? E quais são os tributos que você tem que incidem sobre a venda? Principalmente aí ICMS, o IPI, o ISS, PIS, COFINS, tá? Então esses são os principais tributos. ICMS de competência estadual, que incide sobre a circulação de mercadoria. IPI de competência federal, que incide sobre os produtos industrializados. ISS, que incide sobre a prestação de serviços, é o imposto de competência municipal. PIS e COFINS são contribuições para a Seguridade Social de competência federal. E os dois principais tributos que incidem sobre o lucro são o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido, tá? CSLL. São dois tributos aí que incidem sobre o lucro. Ok, portanto, esse aqui é o primeiro ponto que você precisa começar a entender, tá? Agora a gente vai fazer um lançamento de venda de mercadoria a prazo com incidência de ICMS, tá? Vamos dar uma olhada aqui como que a gente vai poder fazer esse lançamento. Vamos supor que a mercadoria ela foi adquirida aí por 20 mil e você vendeu por 50 mil reais. O que vai acontecer nesse caso, portanto? Eu disse a você que num lançamento de venda, você deve fazer um lançamento para registrar a receita de venda. Você deve fazer um lançamento para registrar a baixa do estoque. E agora, aqui também no caso do ICMS, você vai fazer um lançamento para reconhecer o ICMS. Portanto, nesse caso, serão 3 lançamentos feitos de forma separada, beleza? São 3 lançamentos feitos de forma separada, 3 lançamentos modificativos distintos. O que você vai fazer aqui, portanto? Vamos começar o nosso lançamento. O primeiro lançamento que você vai fazer é o da receita de vendas. Então, vamos colocar aqui o lançamento 1. É o da receita de vendas. Já expliquei para vocês como é que você vai fazer o lançamento da receita de venda. E como é que você vai fazer isso? Ora, você vai olhar para o preço de venda ou para o custo da mercadoria? Você vai olhar para o preço de venda. Portanto, aqui você vai abrir uma conta chamada receita de vendas, tá? A receita aumenta crédito ou aumenta débito? Aumenta crédito. Logo, o valor da receita de venda aqui é 50 mil reais. Beleza. E o que aconteceu? Essa venda ela foi à vista ou foi a prazo? Ela foi a prazo. Logo, você vai abrir aqui a conta clientes, que é uma conta do ativo, tá? Logo, clientes registra as vendas que você fez a prazo. Clientes vai aumentar, portanto, a débito aqui 50 mil, tá? Então você fez o primeiro lançamento, tá ok, que é o lançamento da receita de venda. O próximo lançamento que você vai fazer
é o da baixa do estoque, tá? Como que você vai fazer essa baixa do estoque? Eu já expliquei aqui para vocês também. Você vai fazer o seguinte, você vai ver aqui a conta estoque. É óbvio que você só vai vender um estoque que você tem lá na sua empresa, na sua indústria, onde quer que seja. Portanto, vai haver aqui um saldo inicial na conta estoques, tá? Que tem que ser superior, obviamente, ou igual ao que você está vendendo. E aí você vai abrir um outro razonete, olha o lançamento que nós fizemos lá atrás, que é um lançamento de uma conta de despesa, que é chamado o quê? Custo da mercadoria vendida, tá? Isso aqui é uma conta de despesa. Na realidade, essa conta ela não tem uma precisão técnica no nome, porque custo na contabilidade é uma coisa, despesa é outra. Mas isso aqui não vem ao caso, é muito avançado para o que vocês precisam estudar, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Ora, você teve uma receita de venda de 50 mil e a DRE ela segue aquela lógica que nós já explicamos para vocês. Ó. Você teve uma receita de 50 mil e você tem um custo de 20 mil, não é mesmo? Logo, você sabe que o seu lucro aqui é 30 e a gente sabe que a DRE ela se destina a apurar o lucro ou o prejuízo que você teve no exercício. Portanto, você vai fazer o quê? Você vai baixar aqui, ó, estoque 20 mil, está diminuindo o seu ativo e diminui a crédito. E o seu CMV está aumentando porque você vendeu mercadoria. Beleza. Ok, então você fez isso daqui. Só que agora, você concorda comigo que é você quem está vendendo essa mercadoria? Você está vendendo, você quem está circulando. Quando você comprou, alguém lá atrás pagou, né, aquele ICMS, mas agora, como é você quem está vendendo, a obrigação é sua. Na contabilidade, no direito tributário, quem é obrigado a pagar o tributo é chamado de sujeito passivo da obrigação tributária. Então, o sujeito passivo da obrigação tributária é aquela pessoa que está obrigada a pagar o tributo. Quando você tem renda e você tem que pagar imposto de renda, você é o sujeito passivo dessa obrigação tributária. Nesse caso aqui, quem é sujeito passivo do ICMS é a empresa que está vendendo. Portanto, na venda de mercadoria com ICMS, o lançamento do ICMS sobre venda, ele se dá da seguinte forma. Você vai abrir aqui dois razonetes também. Um razonete chamado de ICMS sobre vendas e o outro razonete chamado de ICMS a recolher. Beleza? Então, o ICMS sobre venda, ele é um razonete de despesa. Por quê? Porque a sua empresa ela tem uma despesa com esse ICMS. Isso é um desembolso que vai ter que ser feito pela sua própria empresa. E, por outro lado, você tem um passivo aqui. Por quê? Porque você vai ter que recolher esse montante para o Estado. Beleza? Portanto, são esses dois razonetes que você precisa entender aí relativamente ao ICMS sobre venda. Você vai abrir um razonete ICMS sobre venda, despesa, e vai abrir um razonete ICMS a recolher de passivo, tá? O ICMS sobre venda, portanto, ele vai ser de 20%, o ICMS incide sobre o valor de venda e não sobre o valor de custo. 20% de 50 mil, que aqui vai dar 10 mil reais, tá? Lançado a despesa, e 10 mil reais aqui lançado como um passivo, beleza? Portanto, fica assim. Esse é o lançamento para reconhecimento do ICMS. Esse é o lançamento para reconhecimento do ICMS. O ICMS, ele é dito como uma dedução da receita bruta. Então, ele vai vir aqui, ó. ICMS sobre vendas. Vai diminuir aqui 10 mil, beleza? E quando você fizer isso aqui agora, o seu lucro ele vai ser, portanto, de 20 mil. Tá? Não é 30 mil, é 20 mil porque você tira o ICMS. Essa é apenas a parte inicial da demonstração do resultado do exercício. É óbvio, como eu já disse, é para que vocês possam começar
a se familiarizar com esses lançamentos contábeis. Repita isso aqui, faça você sozinho, tente entender essa sistemática, leia o livro digital, que tudo vai ficar mais claro para você. Tá? Vamos lá então para a questão. Na venda a prazo de mercadoria por uma empresa comercial, faz-se o registro a débito da conta ICMS a recuperar, juntamente com as contas a receber dos clientes. Pessoal, foi isso que nós fizemos aqui. Na venda, a gente utilizou ICMS a recuperar ou ICMS a recolher? Na venda, a gente utiliza ICMS a recolher, porque você tem uma obrigação, tá? Então é o ICMS sobre venda, que é uma conta de despesa, e o ICMS a recolher, que é uma conta de passivo. Na compra, quando você compra e essa compra ela vem com ICMS ali em sua carga tributária, aí sim você tem o ICMS a recuperar. Aí sim você tem o ICMS a recuperar, que é um direito, tá? Que é um direito a você compensar isso futuramente com o valor aí de uma venda posterior. Aqui o ICMS a recolher é uma obrigação ou um passivo, beleza? Então vamos lá, ó. Na venda a prazo de mercadoria por uma empresa comercial, faz o registro a débito na conta de ICMS a recuperar. Não, isso é na compra, tá? Agora, juntamente com as contas a receber, não. Misturou tudo o item errado. Próximo, vamos lá. Questão 11, questão que diz o seguinte, vamos dar uma olhada. O lançamento contábil de versos a fornecedores, estoque de mercadorias para revenda e conta corrente ICMS. O que acontece aqui nessa situação? Quando você usa diversos, olha só como que a gente vai explicar essa questão. Diversos significa que você está lançando mais de uma conta. Seja um lançamento a débito, seja um lançamento a crédito. Nesse caso, por exemplo, você tem aqui diversos a fornecedores. A preposição a aqui no lançamento, isso aqui indica que essa conta é a conta que está sendo creditada. Portanto, você tem diversos, ou seja, mais de uma conta sendo debitada a fornecedores, que é uma conta somente sendo creditada, que é essa conta fornecedores. Se você tivesse lá, por exemplo, não sei o que, a diversos, aí significaria que você tem diversas contas sendo creditado. O que não tem a preposição a significa que está sendo debitado, o que tem a preposição a significa que está sendo creditado. Então aqui nesse caso, né, essas mais de uma conta que estão sendo debitadas são justamente essas duas aqui, ó. Então, nesse lançamento, é como se fosse exatamente isso aqui, ó. Débito, estoque de mercadoria para revenda. Débito, conta corrente ICMS. Crédito, fornecedores. Gabriel, mas o que vem a ser essa conta corrente ICMS? Galera, quando eu expliquei para vocês sobre o ICMS, eu expliquei que você possuía duas contas. Você possuía uma conta que era, na verdade, 3 contas, né? Mas relativamente ao balanço patrimonial, você tem uma conta que é o ICMS a recuperar, que é o ICMS sobre compra ou sobre venda. O ICMS a recuperar é o que ocorre lá na compra. E você tem o ICMS a recolher, que é o que ocorre lá na venda, beleza? Só que quando você vai pagar para o governo, ou não vai pagar, né? Se você comprou mais do que vendeu, você não vai pagar, você vai ficar com saldo para o próximo período. Você vai unir tudo isso em uma conta só, né? Na verdade, essa conta você vai acabar compensando ali. E essa questão, e isso é prático, né, mas para o pessoal da área contábil, você pode chamar isso de conta corrente ICMS. Em vez de você fazer os 2 lançamentos separados, você faz tudo em um só. Se o seu saldo for direito, vai ficar no ativo.
Se o seu saldo for obrigação, vai ficar no passivo. Então, a conta corrente é justamente você unificar tudo. É igual no seu banco. Você não tem um banco só para o que você está devendo, um banco só para o que você está recebendo. Não, é tudo junto, é uma conta corrente. Mistura entradas e saídas. A conta corrente ICMS seria algo mais ou menos nesse sentido, né? Então, você, em vez de fazer separado, você vai lançar uma coisa só e vai lançar os direitos e as obrigações ali e no final das contas você vai ver o que é maior, né? Aqui nesse caso, como você está comprando mercadoria, porque vejam, o seu estoque aqui, ele está aumentando, correto? O seu estoque aqui, ele está aumentando. Isso significa que o seu ativo está aumentando, que você está comprando mercadorias, beleza? Então, quando você está comprando mercadorias, isso vem com ICMS, você está pagando ICMS nessa compra. Logo, isso aqui é um direito que você vai poder compensar, tá? É um direito, portanto, isso vai aumentar os seus direitos lá na conta corrente ICMS. E fornecedor está registrando que você fez isso uma compra a prazo, tá? Vamos ver as alternativas. É de segunda fórmula? Vamos lembrar aqui, ó, nosso macete é o seguinte, é o 11, 12... 21, 22. Isso aqui é de primeira, segunda ou terceira ou quarta fórmula. Isso aqui está no 21. É terceira fórmula, portanto, item errado. Registra aumento no ativo circulante. Então, o que está acontecendo aqui? Quando você fez essa compra a prazo, estoque aumenta o seu ativo circulante, que é o ativo de curto prazo. Isso aqui, como é um direito, também aumenta o seu ativo circulante. E fornecedores aumenta o seu passivo. Portanto, esse aqui é o nosso gabarito. Registra sim um aumento no ativo circulante. Registra um fato modificativo diminutivo. Pessoal, aqui você envolveu alguma conta de resultado ou somente contas patrimoniais? Ora, isso aqui é uma conta de ativo, estoque. Conta corrente ICMS é uma conta ou de ativo ou de passivo, depende do saldo, mas aqui, como você está comprando, vai ficar no ativo. E fornecedores é uma conta do passivo. Teve alguma conta de resultado aqui ou apenas contas patrimoniais? Apenas contas patrimoniais. Portanto, esse fato é um fato que permutativo, beleza? Considera o ICMS como não recuperável. Errado. Nesse caso, o ICMS ele é recuperável. Por quê? Porque se você está jogando na conta corrente ICMS, significa que você pode abater os saldos, tá? Contabiliza a venda de mercadoria a prazo, incluída a alíquota de ICMS. Isso é uma venda ou é uma compra de mercadoria a prazo? Isso aqui é uma compra de mercadoria a prazo e não uma venda. Portanto, o gabarito aqui é a letra B, beleza? É a letra B, inquestionavelmente. Vamos seguir. Apuração do saldo do ICMS e recolhimento. Beleza. Então, o que está acontecendo aqui para a gente? Imagina o seguinte. Imagina que todo mês você tem que ir lá e tem que recolher o que você deve para o governo. Né? É o que acontece na prática. Você tem que pagar os seus tributos, você tem que pagar os seus funcionários, tem que pagar diversas obrigações, muitas de forma mensal. E aí, imagine que aconteceu aqui o seguinte, a empresa ela chegou ao final do mês e ela possui aqui um ICMS. Ela possui aqui um ICMS a recuperar no valor de 1.500 e um ICMS a recolher no valor de 10.000. Beleza? E aí chegou ao final do mês, né? O ICMS a recuperar é uma conta do ativo, como eu já expliquei a vocês. E o ICMS a recolher é uma conta do passivo, como eu também já expliquei a vocês. Aí chegou ao final do mês, ela precisa acertar suas contas com o governo. Nesse caso aqui, ela tem mais direitos ou ela tem mais obrigações? Ora, aqui, evidentemente, ela tem mais obrigações, ela tem mais valor para recolher para o Estado do que ela tem para recuperar.
Então, quando você fizer o montante aqui, você vai ter que pagar quanto para o Estado? 10 mil? Não, você vai pagar os 10 mil, que é o que você tem de obrigação, menos os 1.500, que é o que você tem aí de direito, beleza? Só que a Lei 6.404, no seu artigo 178, ela fala o seguinte, fala: os saldos que a companhia não tiver direito de compensar são classificados separadamente, beleza? Olha só, os saldos que a companhia não tiver direito de compensar, eles devem ser classificados separadamente. Só que aqui nesse caso, a companhia, ela tem direito a compensar, sim, isso aqui, ela tem direito a compensar isso aqui sem problema algum. Então, como é que você vai fazer a compensação disso aqui? Você vai olhar o que é maior, tá? Nesse caso aqui, o que é maior é o ICMS a recolher. E é só esse aqui que vai existir ao final das contas. Tá? O que você vai fazer, portanto? Você vai compensar isso aqui. Como? A sua conta em ICMS a recuperar, você vai ter que zerar. Você vai deixar aqui, ó, vai matar aqui com 1.500, zerando isso aqui. E em contrapartida, isso diminui o saldo que você tem a recolher. 1.500. Portanto, com a compensação, o seu saldo aqui de ICMS a recolher fica 8.500, beleza? Fica 8.500. Agora, quando você vai lá e vai pagar, o que vai acontecer? Ora, vai sair dinheiro do caixa, você vai tirar dinheiro lá do seu caixa, 8.500, diminuindo o seu ativo, e vai matar aqui o seu ICMS a recolher, zerando isso aqui, beleza? Então é isso que aconteceu. Ah, Gabriel, mas e se fosse o contrário? Se o ICMS a recuperar fosse maior do que o ICMS a recolher? Vamos supor aqui, portanto, a seguinte situação. Você possui aqui ICMS a recuperar de 10 mil, aqui no ativo, e ICMS a recolher de 7 mil aqui no passivo. Beleza? E nessa situação eu te pergunto, aqui você tem mais montante de direito ou mais montante de obrigações? Nesse caso, você tem mais montante de direito. Você tem que recolher alguma coisa para o Estado? Não. Nessa situação, você não tem que recolher nada para o Estado, beleza? O que vai acontecer? Mesma coisa, você pode compensar aqui. E como é que você vai compensar esse valor? Você vai matar aqui o seu ICMS a recolher, porque ele é menor, e o menor é o que vai sumir, e vai compensar isso aqui no ICMS a recuperar. Portanto, para o próximo período, você vai ter um direito aí de compensar o valor de 3 mil. Veja que nessa situação, você não tem que pagar nada para o Estado, portanto não vai sair nada do seu caixa, e a conta ICMS recuperar, ela está com um saldo de 3 mil, para que você possa abater isso posteriormente, beleza? Só para que você entenda como é feita essa compensação. Vamos lá. A contabilidade, que estuda os fenômenos ocorridos com o patrimônio ou a riqueza aziendal, é fundamental para avaliar o desempenho das organizações econômicas. Utilizando os princípios básicos dessa ciência, julgue o próximo item. O valor a recolher, referente ao pagamento de imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, ICMS incidente sobre vendas, é registrado no passivo, por representar obrigação. O que eu disse a vocês, portanto? Ora, eu disse a vocês que quando você faz uma venda, a questão fala o valor a recolher do ICMS incidente sobre vendas. Qual é o lançamento que você vai fazer? Você vai abrir uma conta de despesa chamada ICMS sobre vendas. Essa conta é uma conta de despesa. E, em contrapartida, você vai lançar lá, essa despesa é
redução da receita bruta de vendas. E do outro lado, você vai lançar lá no passivo a conta ICMS a recolher. Tá? ICMS a recolher, portanto, que é um passivo, que é uma obrigação, tá? Que é uma obrigação. Portanto, o valor a recolher referente ao pagamento do imposto sobre circulação de mercadoria e serviço, ICMS, sobre venda, é registrado no passivo. Por registrar uma obrigação, isso aqui está correto, tá? Correto, sem tirar nem pôr aí, beleza? Então, vamos encerrar mais um bloco aqui e no próximo bloco a gente continua com os nossos lançamentos contábeis. Um abraço e até mais.